Minha lembrança mais forte foi a primeira vez que eu fui montar no Clube Hípico de Santo Amaro, porque eu já, garotinho, montava em Caxambu com meu pai em finais de semana e gostava muito, não tinha medo nenhum. Mas quando eu fui para o Clube Hípico de Santo Amaro, que eu vi aqueles cavalos que eram o dobro de tamanho de Caxambu, os cavalos já de hípica, que comiam ração, né, uma alimentação muito melhor, eu fiquei bastante assustado. Então aquilo foi um momento que foi meu primeiro dia no clube. Eu queria realmente montar para poder competir, mas eu coloquei um pouco em dúvida esse meu caminho por causa do meu medo. Tive vários cavalos especiais e eu acho que cada um deles, se não fosse eles, eu não estaria hoje, né, com as medalhas que eu tenho, com os títulos que eu conquistei. Mas se fosse para citar um, eu tenho que falar do Aspen. Foi o cavalo onde eu ganhei as 2 medalhas olímpicas, né, em Atlanta e Sydney. Sem dúvida, foi o cavalo que realmente me projetou. Momento marcante foi a Olimpíada de Atlanta. Eu acho que é a cerimônia de abertura, porque ali foi onde caiu a ficha de todo o trabalho feito desse primeiro dia que eu estava na época da Santo Amaro, quando meu pai perguntou se eu queria andar a cavalo ou montar a cavalo. E eu falei, pai, não é igual? Ele falou assim, não, andar a cavalo qualquer um pode, agora montar a cavalo e ser um campeão, você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida. E eu escolhi isso, então aquele filme todo passou na minha cabeça. Eu tive a felicidade de ter cavalos excepcionais e o apoio do meu pai a vida inteira, até hoje. Mas do meu lado também eu não deixei nada a desejar no que diz respeito à dedicação, foco. Eu sempre fui muito disciplinado, então naquele dia ali foi muito marcante, porque foi uma sensação de realização, mesmo antes de ter começado os jogos, né, eu a competir nos jogos. Mentor, meu pai. Meu pai, sem dúvida, extremamente inteligente, meu melhor amigo, e embora não tivesse muito conhecimento da parte técnica no esporte hipismo, uma pessoa que sempre observou muito, com muita sensibilidade, e várias coisas que ele fazia, a maneira que ele conduzia a minha carreira, eu fiquei impressionado quando eu fui para a Europa. Era o que eu via mesmo o Nelson Pessoa, o Neco, falando para o Rodrigo, a sensibilidade que ele tinha de poder captar coisas que ele não tinha acesso a essa parte técnica, mas ele conduziu de uma maneira excepcional. Eu admiro vários cavaleiros, né? Tem uma lista muito grande aí de ídolos no esporte, mas eu sempre procuro colocar esses ídolos não só pelos resultados, né? Para mim, o verdadeiro ídolo, ele tem que ser um ídolo, ele tem que ser maior ainda fora do esporte, entendeu? Então, um cavaleiro realmente que eu admiro é o Ludger Beerbaum. Eu acho que é unânime, se você perguntar para todos os cavaleiros do mundo, é a pessoa que acho que é a mais citada. Eu acho que só ele não vai dizer que ele é tão bom, entendeu? É outra qualidade dele, é a humildade, mas tudo que ele conquistou e uma pessoa que conseguiu se mantém no ranking mundial, no top 10 nos últimos 30 anos, se eu não me engano, é impressionante, com cavalos diferentes, e a capacidade que ele tem de encontrar jovens talentos e ensiná-los a montar. Ele tem sempre uma equipe maravilhosa, com o Marco Kutscher, o Philipp, o Henrik, todos agora indo para novas cocheiras, novos projetos, e sempre chega alguém novo muito bom. Ele é formidável. Cavalo. A coisa que eu mais gosto é o cavalo, é esse contato com o animal, essa tranquilidade que me dá. Eu acho que qualquer pessoa, mesmo que não pratique hipismo, mas quando pode, tem a felicidade, né, o privilégio de poder subir num cavalo e andar 30 minutos,
a pessoa que tivesse com algum tipo de problema é uma coisa que a pessoa já quando desce do cavalo desce mais relaxado, e eu acho muito bacana poder competir um esporte onde o teu melhor amigo é o cavalo e você tem que realmente pensar muito. Qualquer dúvida que você tem do que seria bom para o seu cavalo é se colocar na posição dele, é o que eu costumo fazer, né? Sempre trocar de lugar, imaginar que o cavalo sou eu e eu sou o cavalo. Então, o que eu mais gosto é o cavalo e, claro, eu amo a competição, eu amo a vitória, sou um bom perdedor, não gosto de perder, mas eu sei perder, mas eu amo competição, eu sou uma pessoa bastante competitiva. Eu fiz muito já preparamento emocional. Eu comecei porque quando eu fui selecionado para os Jogos em Atlanta, eu era o mais jovem, eu estava ali, não tinha, acho que eu tinha 22 para 23 anos, e era uma preocupação grande, até na época do General Santa Cruz, do Gilberto, e até de outros cavaleiros que não foram selecionados, tinha uma preocupação por eu ser muito jovem, se eu fosse aguentar essa pressão e essa responsabilidade, né, numa primeira Olimpíada. Então eu, desde aquela época, eu comecei a me interessar muito pela neurolinguística, e um dos autores que eu mais gosto nesse tema é o Anthony Robbins, e ali eu comecei a ler, antes dos Jogos Olímpicos, eu tinha lido já uns 3 livros dele. O que eu mais gostei é um que chama Poder Sem Limites, e isso me ajudou muito. E na Olimpíada me ajudou muito. E depois disso eu procurei neurolinguística no Brasil, tive uma boa impressão e continuei investindo nisso. E muita meditação, concentração, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é você estar bem preparado, né? Eu sempre dou um exemplo, quando você vai fazer um exame na escola, né, na faculdade. Você normalmente fica nervoso, você fica tenso se você não está preparado, né? Porque aí é um detalhe de você tirar 10, 8, 7, entendeu? Você não vai tirar 1, 2, 0, entendeu? Agora, se você chega e se você não estudou, não está bem preparado, eu acho que aumenta muito sua pressão. Então, o mais importante, eu acho que claro que a parte mental é importante, mas já uma maneira de você aliviar muito sua pressão é dar de você o máximo absoluto antes, né, e durante todo um processo, porque quando você está bem preparado, você deu o máximo absoluto, você fez tudo o que você podia fazer. Se tudo der errado, se você é eliminado, claro que você vai ficar muito triste, você vai chorar, mas você vai conseguir dormir com a consciência tranquila. E muitas vezes, quando você tem aquela sensação de dever não cumprido, né, na parte de preparação, você pode ser uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos e você não vai conseguir dormir, porque você tem aquele sentimento de que você podia ter feito mais e seria ouro, entendeu? Então acho que o mais importante em tudo é você realmente ser muito profissional, dar o máximo absoluto em tudo que você puder fazer, tentar ser o melhor em tudo, e especialmente como ser humano e tendo bastante humildade, independente de qualquer conquista. Eu acho que eu colocaria cavaleiro ou qualquer atleta, né? A diferença do cavaleiro para atleta é que o cavaleiro tem que realmente colocar o cavalo como prioridade. O amor pelo cavalo tem que ser maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer vitória, maior do que qualquer desejo de ganhar, né? Assim, então, o respeito pelo cavalo. E para você ser um atleta de alto nível, eu acho que você precisa de ter... Não existe nenhum campeão, nenhuma pessoa bem-sucedida que não seja uma pessoa que pelo menos não tenha um plano. A primeira coisa, você tem que ter um plano. E aí, o que é o mais difícil é você seguir esse plano à risca, porque várias coisas vão, no meio do caminho, te dar opções de desistir ou de mudar porque uma coisa não dá certo, mas se o teu plano for bom, ter um pouco de paciência e seguir até o final. Uma frase que eu gosto muito onde diz que a fé de um guerreiro vai muito além do que seus olhos podem enxergar, né? Eu acho que isso é muito importante.
a mesma coisa que eu estava falando de planejamento, você ter um plano, tudo, porque no meio dessa tua caminhada, entendeu? Várias coisas realmente vão te jogar no chão, mas cair não é problema, entendeu? Mas o grande campeão, quantas vezes ele consegue se reerguer, e que seja 1000 vezes, 1 milhão de vezes, entendeu? Então a nossa fé tem que enxergar muito mais longe que tudo, então essa é a frase que eu mais gosto. Mensagem, uma coisa que eu gosto muito é isso, independente do que você faça, de quem você seja ou de que você tenha, se você seja uma pessoa mais bem sucedida do mundo, no mundo dos negócios, ou o maior atleta do mundo, nunca esquecer de ser uma medalha de ouro como ser humano, sabe? Não esquecer de poder nunca olhar ninguém diferente, porque aquela pessoa não tem o mesmo talento que você, não tem os resultados que você tem, porque uma coisa para mim é muito certa na vida, o que tem de mais difícil na vida é a gente encontrar uma coisa que a gente faça muito bem, e cada pessoa que você vê, qualquer pessoa, independente de cor, raça, origem, nada, cada um daquele lá tem condições de ser craque em alguma coisa, entendeu? Então não existe o porquê alguém olhar uma pessoa diferente porque tenha mais dinheiro, ou porque seja o melhor cavaleiro, ou porque tenha mais medalhas. Isso eu acho que é uma mensagem muito importante, sabe? As pessoas colocarem como prioridade tentar realmente ser uma pessoa melhor, assim, um ser humano melhor. Assim, eu acho essa a medalha mais importante. Por isso que eu digo ídolo para mim, entendeu? Eu já tive alguns ídolos que eu sempre vibrei muito olhando na televisão, tudo, e quando eu conheci, para mim, eu até desisti de pedir autógrafo em vários esportes, entendeu? Porque é uma pessoa que, na verdade, além daquela habilidade e sucesso naquele esporte, é a única coisa que aquela pessoa tem. O resto ele não tem nada. Então, eu acho que isso perde todo o valor de um campeão que, na verdade, passa a não ser um campeão, na minha opinião. Bom, o projeto surgiu porque eu sempre tive uma conexão muito forte com o meu país, e especialmente, mesmo quando eu já morava na Europa, eu tinha parceria com alguns aras, como o Aras Método, o Aras Itapuã, mas era um pouco diferente. Eu escolhi os cavalos aqui e levava para a Europa, e sempre tivemos bastante sucesso com cavalos como o Quorum, ganhou várias provas, Derby de Valkenswaard, ganhou provas em Aachen, Quorum Itapuã. O Oliver Método foi o cavalo que eu fui campeão brasileiro em 2003, medalha de bronze no Pan-Americano. Então esses cavalos, realmente, todos que a gente levou sempre tiveram um bom resultado na Europa. Eu acho que hoje, depois de tantos anos morando na Europa, eu tenho realmente um conhecimento muito grande na formação desses cavalos. Então eu quero implementar num centro de formação aqui no Brasil, visando os Jogos Olímpicos de Tóquio. O meu grande objetivo e sonho seria ter o melhor cavalo que eu já tive na minha vida para participar numa Olimpíada, sendo um BH, que isso aconteceu comigo com Aspen, né, quando eu ganhei a medalha por equipe em 96 e 2000. Então essa é a ideia. Eu sei que no Brasil tem brilhantes cavaleiros, tem alguns cavaleiros que sabem formar cavalos, mas o próprio mercado e o tipo de contrato que eles têm com esses aras acabam forçando um pouco a vitória a curto prazo. Eu vejo isso como um problema grande, né? Eu acho que tem que, realmente, os cavalos especiais tem que ter um pouco de tranquilidade e calma, e jogar realmente como pensar nos Jogos Olímpicos e não focar em nenhuma vitória a curto prazo.